Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o seu Collab Trends, um programa de entrevistas inspiradoras sobre startups, tecnologia, transformação digital e sustentabilidade. Hoje eu vou conversar com Martin Lima, que é engenheiro pela Poli USP, primeiro colocado no Startup Week da USP em 2014, com uma startup de mobilidade que ele fundou na época, né? Ele passou pela Braskem, estudou mobilidade e transportes na Politécnica da Catalunha, em Barcelona, e hoje atua como principal, né, na Indicator Capital, na Indicator Capital. Martin é também cofundador de um movimento espetacular, que a gente vai se dedicar a falar mais hoje detidamente, que é o Emerging Venture Capital Fellows, interessante comunidade de analistas de Venture Capital. Martin, boas-vindas, um prazer falar com você. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite, pelo apoio do Banco Alfa também ao estudo e pela oportunidade de contar um pouquinho mais para todos aqui, tanto do Emerging como também dessa iniciativa, que é o VC Radar. Legal. Você falou do VC Radar, que é o Venture Capital Radar, que é um relatório, um report que vocês acabaram de lançar ontem, no dia 23 de novembro. Aqui nós estamos em 2021, não é isso? Então, para quem for ver depois, saber. Mas vamos começar, antes de falar até do report, vamos começar desse movimento, do Emerging Venture Capital Fellows. Como é? A sigla é EVCF, né? VCF. EVCF. Pois é. Como é que Exato. surgiu? Que valor vocês oferecem para o ecossistema de inovação? Não, legal. Acho que é bom começar por aí e dar um pano de fundo bacana para esse mapeamento, né? O Emerging VC Fellows, na verdade, ele é uma iniciativa bastante recente, Cláudio, que juntou toda a comunidade de analistas de Venture Capital, né? Essa nova categoria, né? Essa nova carreira que tem surgindo, né? Assim, tem aparecido bastante notícia de novas startups levantando rodadas de capital, os primeiros unicórnios que surgiram no Brasil. E com isso eu trouxe em evidência também as novas gestoras, né, que estão por trás apoiando essas startups fazendo os investimentos de venture capital. E aí pouco se fala de quem está por trás, né, realmente o backstage aqui, que somos nós, analistas de venture capital, que trabalhamos dentro dessas gestoras de VC aqui no Brasil, né. E isso é uma proporção tão grande, né, isso tem surgido também como uma oportunidade de carreira muito bacana para quem está se formando agora, né, na universidade. E é uma carreira bastante dinâmica, né, assim, que junta um pouco de consultoria com o mercado financeiro, com o empreendedorismo, mas é tudo bastante novo, né, então a gente tinha essa necessidade de conexão entre os analistas das diversas casas, né, porque falta um pouco dessa referência de carreira mesmo. Então, o Emerging VC Fellows nasceu como o primeiro modelo, nosso primeiro MVP, na verdade, foi um grupão de WhatsApp que a gente tentou juntar todos os analistas, né, das casas. A gente, de forma muito rápida, a gente viralizou, né, todo mundo estava sabendo que a gente estava montando essa comunidade. A gente juntou cerca de 150 pessoas, a gente já estava tendo uma troca muito bacana, assim, pelo simples fato dessas pessoas estarem conectadas dentro do grupo, né, de fazer alguns encontros de forma bastante artesanal, assim, bem informal. E a gente viu que isso poderia realmente virar uma entidade, né? Assim, a gente poderia desenvolver projetos bacanas, tanto para nós mesmos, né? Para criar valor entre os analistas de venture capital, como também para o ecossistema em geral, né? A nossa ideia é se conectar com startups, com empreendedores, com outros hubs, outras associações. Então, há um ano atrás, em outubro de 2020, a gente fez um lançamento oficial, com uma matéria no Estadão, e a partir daí a gente formalizou o nascimento do Emerging VC Fellows. E agora, né, recentemente, agora já no final de 2021, a gente está fazendo um ano como entidade, né, e agora a gente formalizou efetivamente como associação. Então, hoje, nós já temos CNPJ, já virou algo bastante formal, e que a gente desenvolve projetos juntando a energia voluntária desses analistas. Isso que é bem bacana, né? A comunidade já está com 250 analistas, de mais de 90 gestoras de venture capital que tem atuação aqui no Brasil, e esses projetos a gente desenvolve com a força de trabalho voluntária desses analistas. Então, a gente tem mais de 30 analistas que se dedicam de forma voluntária para desenvolver projetos assim como o VC Radar.
E como futuro, assim, a gente também tem uma visão bem ambiciosa, né, de para onde o Emerging VC Fellows vai caminhar, né, porque no final do dia, se você pensa quem está hoje engajado, né, todos esses 250 analistas que fazem parte, né, daqui 20 anos, de 10 a 30 anos, já vão ser gestores de venture capital. Então, a gente tem também, além dessa função de conexão e de educação dessa turma, também um senso de responsabilidade, né, porque são essas pessoas que vão estar, no futuro, responsáveis por alocar capital nas empresas que vão transformar o Brasil, né, transformar a tecnologia do nosso país. Então, a gente tem esse senso de responsabilidade também de trabalhar muito bem essa comunidade. Muito legal, viu? 2 comentários aqui sobre a sua fala que me chamam a atenção. Uma é quer dizer, as associações, né? Quando um ambiente vai amadurecendo, surgem associações, surgem agrupamentos de pessoas preocupadas em definir políticas, definir diretrizes, e definir os limites de atuação, ética profissional, esse tipo de coisa. A outra coisa que me chama a atenção é que, como iniciativa, não há nada mais feliz para uma iniciativa do que ela nascer como vocês fizeram, naturalmente, porque há uma demanda. Né? Quando a gente oferece um bom produto, um bom serviço, as pessoas caem como um formigueiro em cima, é o reconhecimento máximo de que essa demanda já estava lá e que vocês foram sensíveis para perceber. Agora, eu queria explorar um pouquinho uma outra coisa para o nosso ouvinte aqui, o nosso espectador do YouTube, o nosso ouvinte do Spotify e da Rede Transamérica, que é o seguinte: o que faz um analista de capital de risco, né? Se eu puder traduzir venture capital, de um capital que corre mais risco, digamos assim, do que outro, né? Onde está o risco? O que é que faz um analista? Não, excelente pergunta, Cláudio. Acho que é bacana também para quem está querendo entender melhor, né, do escopo do analista de venture capital, quem está cogitando entrar para a indústria, passar um pouquinho aqui. Mas, basicamente, eu acabo dividindo o escopo pela esteira de análise de investimento de um fundo de venture capital, né? Então, assim, óbvio que as gestoras vão trabalhar o capital humano de diferentes formas, né, o escopo, mas, no geral, assim, o papel do analista de venture capital começa lá na ponta, na prospecção de startups. Então, profissionalmente, você precisa estar muito bem conectado no ecossistema, né, conhecer dentro do stage financing, né, se a sua gestora está no early stage, você tem que estar conectado com todos os players que vêm um pouquinho antes, que fazem cheques um pouco menores, ou se você está no late stage, com as gestoras que estão fazendo cheques menores, para você encontrar as melhores oportunidades de investimento. Aí o Emerging ajuda para caramba, né, porque você está conectado com o ecossistema inteiro, praticamente. E essa parte de encontrar os investidores, geralmente, é um dos grandes diferenciais das gestoras, né? Então, e isso começa já desde do analista, né? Essa prospecção é um papel muito importante. Uma vez que você encontra a startup, você passa por toda a esteira de análise desse potencial investimento, dessa oportunidade de investimento na startup. Então, precisa entender muito no detalhe como funciona uma startup no estágio que você está analisando. Isso vai variar drasticamente se você está analisando as startups que estão lá no comecinho, rodadas pre-seed, seed, Series A, ou se você está analisando startups Series C, Series D, são análises completamente diferentes, né? Quanto mais cedo, maior risco, aí você tem que analisar muito mais os empreendedores, né? Quem é o time de fundadores, qual é a capacidade deles de entregar, o que eles já fizeram em empreendimentos passados. Se você está mais tarde, você acaba analisando mais os aspectos da empresa mesmo, unit economics, KPIs, dados financeiros, etc. Né? Então, essa parte de análise é bastante forte em venture capital, independente do setor. Vem muita pesquisa também, a parte mais qualitativa de dimensionamento de mercado, etc., para fazer análise de investimento. Se é um bom investimento e você vai fazer, e a gestora faz o investimento efetivamente, aí você participa também do acompanhamento, né, da startup. Geralmente são ciclos muito longos, né, em venture capital. Os fundos têm 10 anos, né, para investir e fazer a saída. Então, tem um ciclo de criação de valor que é bastante forte. Você, dependendo da gestora, o analista, associate, principal, vai participar dos boards e vai ajudar a empresa a crescer. Tá aí o smart money, né, que se fala muito na indústria de venture capital. É um capital que entra na sociedade e que você participa da construção de valor dessa empresa para chegar no exit no final, né. E isso dentro da esteira, mas assim, Cláudio,
cada gestora também vai ter diversos projetos, assim, eu estou muito envolvido com a parte de marketing, de fundraising da gestora, de outros projetos também que envolvem uma pequena empresa, né, porque a maioria dos fundos ainda são empresas bastante pequenas, né, com poucos funcionários, então você acaba se envolvendo com diversos outros projetos de uma pequena empresa, né. Não, é incrível porque, assim, tem, de novo aqui, 3 tópicos que saem, para mim, pelo menos, do que você fala, né? Primeiro, que o trabalho de um analista de VC, né, de Venture Capital, né, a gente está falando aqui como se fosse em inglês, as letras VC, não é fácil, primeira coisa. Vocês têm que entender de dinheiro, de investimento, de retorno de investimento, de como a empresa é estruturada, é um monte de coisa. Primeira coisa que me chama atenção, né? Um analista de VC tem que ter um repertório espetacular, empresarial e até social, das dinâmicas de mercado e tendências, etc. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a responsabilidade, vocês estão lidando com o dinheiro dos outros, né? Você vai dizer para o cara lá, que é um investidor, dizer, bote o dinheiro aqui que esses meninos são bons, esses caras aí são incríveis e tal. E a terceira coisa que me chama a atenção e que eu quero retornar mais adiante no nosso programa aqui, é sobre o futuro. Porque para onde vai o dinheiro, os investimentos, de certo modo, vocês têm uma responsabilidade espetacular sobre a sociedade, porque para onde vai o dinheiro é para um pouco para onde vai a sociedade, né? Quer dizer, se as pessoas investem, por exemplo, em empresas de baixo impacto de carbono, provavelmente no futuro nós teremos uma indústria de baixo impacto de carbono. Vai lá saber, né? É complexo. Então, essas 3 coisas que eu gostaria de pontuar aí da sua resposta são muito ricas para a gente explorar. Mas agora eu quero chamar para uma outra coisa, né? Vamos falar do radar, né, que vocês publicaram ontem, já lançaram para o mercado. Fala aí para a gente o que é que contém esse relatório. Não, bacana. Acho que até puxando o gancho desse seu último comentário, Cláudio, assim, eu já tinha mencionado, né, do senso de responsabilidade que a gente tem aqui, mas antes eu estava falando mais da carreira, né, porque nós somos analistas e o sonho de todo mundo é evoluir e virar sócio eventualmente. Aí você faz as decisões do investimento, você está ditando o caminho para onde o desenvolvimento do Brasil, a tecnologia está caminhando, né, então tem esse senso de responsabilidade da carreira e também inerente ao fundo de escolher os investimentos, né. E assim, desde o começo do Emerging VC Fellows, a gente sentia uma necessidade de trazer um dos pilares, né, principais do Emerging também, no nosso pilar de dentro para fora, né, a gente trabalha bastante entre os analistas, mas tem muita coisa que a gente encapsula aqui dentro, transforma em conteúdo, transforma em report e leva para o ecossistema, né, meio que num conceito open source de inteligência para o ecossistema, né. E quando a gente fala desse pilar de dentro para fora, tem um objetivo muito grande do Emerging VC Fellows, que é trazer transparência e acesso à informação sobre como a indústria de Venture Capital funciona, porque no final do dia isso acaba ajudando todos os stakeholders de Venture Capital, né, tanto as gestoras, os fundos, né, como principalmente os empreendedores, os fundadores, né, na hora de buscar acesso a capital, entender como que funciona o outro lado da mesa é essencial para você conseguir captar. E a gente já via, assim, há alguns anos, né, diversos mapeamentos, diversos players do ecossistema soltando mapeamento, só que, assim, era simplesmente uma imagem com os logotipos dos fundos, falando se o fundo atua no pre-seed, seed, series A, o estágio, né, e mais ou menos o tamanho de cheque que ele atua. Então, eram informações muito datadas, assim, os mapeamentos saíam e em pouco tempo ele já estava defasado, né, com as novas gestoras aparecendo, e uma informação muito rasa. E isso era ruim para o ecossistema em geral e também para as gestoras. Eu como analista de Venture Capital, eu quero que a parte das startups que vem bater na nossa porta sejam os leads qualificados que já sabem a minha tese de investimento. Então, a ideia por trás do VC Radar foi, vamos juntar em um lugar só o famoso single source of truth para o ecossistema, todas as informações de todas as gestoras que têm atuação no Brasil e como elas investem, as suas teses de investimento. Isso a gente fez em parceria com a Endeavor, que já tinha o mapa de acesso a capital, mas que tinha dificuldade de atualização, e a gente, como analista de VC, a gente consegue atualizar essas informações, e com o Dealflow BR, que é uma iniciativa do Gui Lima da Astela, que já tinha começado esse mapeamento.
E a gente trabalhou nisso e a gente já conseguiu trazer mais de 300 gestoras com atuação no Brasil e muitas delas com informações validadas. Então, hoje, qualquer ouvinte aqui pode entrar no nosso site e fazer um filtro, né? Encontrar qualquer tipo de gestor e entender como os fundos investem. Então, Martim, esse eu vou lhe interromper só um pouquinho para a gente fazer um intervalo, mas eu quero fazer até um suspense aqui para o nosso ouvinte, porque o mapa do radar ainda não está todo pronto. Eu vou ter que interromper só para uma questão do nosso timing aqui, tá? Combinado. E antes de interromper, dizer que para os nossos ouvintes que estão acessando o programa gravação no YouTube, na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar lá um link para que as pessoas entendam as etapas de investimento das startups, porque nós estamos falando aqui de seed, de anjo, de série A, de série B, e é muito importante que o pessoal tenha esse esclarecimento. Vai ter um link aqui na descrição. Então, a gente vai aqui para um rápido intervalo pela Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Já estamos de volta com o Colab Trends. Hoje eu estou conversando sobre Venture Capital com o Martin Lima, que é cofundador de uma associação muito interessante de analistas de Venture Capital, a Emerging Venture Capital Fellows. A gente estava falando sobre o lançamento do radar. Martin, eu tive que lhe interromper aqui no meio da sua fala, mas, poxa, você já tinha dado um mapa muito interessante em que hoje qualquer pessoa pode acessar no reporte que vocês acabaram de lançar um mapeamento muito rico e que não existia no Brasil, né? Vamos pegar daí. Você já tinha falado aqui, temos 300 iniciativas no Brasil de Venture Capital, de gestão de fundos de risco. Vamos continuar. Não, bacana. E assim, né, como eu disse, o principal pilar foi trazer a transparência, né? Mas a gente queria fazer isso de uma forma bastante colaborativa, né? Outro pilar importante do Emerging VC Fellows é a gente tentar não concorrer com iniciativas que surgem no ecossistema, né? No limite, a gente quer fazer o máximo de parcerias possíveis, né? Para a gente tentar concentrar cada vez mais as informações, em vez de ter diversos atores do ecossistema, cada um fazendo suas iniciativas que concorrem, né? Que era o que vinha acontecendo com os diversos mapeamentos que têm surgido nos últimos anos, né? Das gestoras de VC. Então, o intuito aqui a gente já conseguiu, né, pelo que a gente mapeou de outros estudos, né, o nosso já é o maior e mais detalhado mapeamento de gestoras de Venture Capital do Brasil, também contando com parceria, como eu já mencionei, com a Endeavor, com a BVCap também, a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, e apoio, né, e patrocínio do Banco Alfa e de diversas outras empresas, né, isso a gente só conseguiu fazer com todo esse apoio. E na plataforma vocês vão ver que assim, bastante voltada para o empreendedor, né, que quer encontrar as gestoras e entender como elas investem. Mas também tem uma outra coisa que a gente percebeu, que para quem entende de tecnologia, é o back-end disso tudo, né, onde o Big Data, todas as informações por trás dessa base são bastante ricas. Então, a gente também divulgou um report, que a gente faz uma análise, né, de todas essas informações e tenta extrair insights interessantes sobre a indústria de Venture Capital, né, do tipo, hoje a gente viu que 60% das gestoras atuam no early stage, que é o que a gente está falando de anjo, pre-seed e seed. E a gente também colocou um portal que as pessoas conseguem criar filtros e entender, por exemplo, fazer uma análise de todas as gestoras que têm atuação em São Paulo. Será que elas atuam mais no early stage? Atuam mais no late stage? Será que elas investem mais no B2B, que é as empresas que vendem para grandes empresas, ou B2C, que vende para o consumidor final? E ao longo do tempo, ano a ano, quantas novas gestoras têm surgido? Isso também é uma informação interessante, né? 2019 e 2020 foi recorde de novas gestoras aparecendo. Então, é engraçado quando você põe o gráfico de novas rodadas de investimento, né, sendo levantadas, por trás tem novas gestoras aparecendo para suportar o crescimento das empresas. Então, e isso a gente conseguiu extrair, é o primeiro dado no ecossistema brasileiro de novas gestoras sendo fundadas, né? Então, assim, tem todo insights interessantes que você consegue tirar desse mapeamento. Ou seja, ser analista de VC hoje no Brasil já é mais fácil do que quando vocês começaram, apesar
de toda a juventude que tem nesse mundo, né? Vocês são caras que estão aí já pela, sei lá, 15 anos no mercado, mas quando vocês começaram, isso era, ou menos, né? Isso não tinha nada, né? Era mato alto, né? Então, vocês na verdade, não estão abrindo apenas uma picada, uma estradinha, vocês estão fazendo uma estrada asfaltada com canteiro e posto de serviço. Parabéns. Olha, eu queria explorar mais uma coisinha aqui, que é exatamente a questão dos estágios e teses, né? Quando você diz, olha, o cara entra lá no nosso relatório, que nós lançamos aqui, o Radar, e entende as teses de cada fundo. Será que você consegue resumir aí o que são essas tais teses dos fundos? Claro, vamos lá. Acho que isso é bem importante, viu, Cláudio? Bacana que você mencionou, porque, assim, eu já estou há 4, quase 5 anos em Venture Capital, e, assim, isso para um ecossistema que está acelerando tão rápido é quase uma eternidade. Eu converso com os meus amigos que já estão mais ou menos no mesmo tempo que eu, com quem entrou agora, realmente o panorama do ecossistema é muito diferente, né? E eu venho sentindo também que os empreendedores cada vez mais estão começando a entender melhor sobre o que é efetivamente essa tese de investimento, né? O que está por trás de uma tese de investimento de venture capital, né? É inerente do capital de risco, né? Trazendo para a realidade do Brasil aí de venture capital, o nosso trabalho é muito de futurologia. A gente, no escopo de análise que eu te falei, que a gente faz muito research, né, muita pesquisa de mercado, né, saber quais são as macro tendências, para onde que a sociedade vai caminhar, tudo isso é futurologia. E aí, putz, o exercício de prever o futuro é diferente para cada um, né? Então, o exercício dos gestores, dos analistas, de quem trabalha em venture capital, é muito entender aonde que a sociedade vai estar, né? Então, todos esses, o que chama de buzzwords, né, que do momento, metaverso, cripto, AI, machine learning, etc. Assim, é um vocabulário que você vai escutar sempre, né? E as teses de investimento vai muito de você fazer esse exercício de entender para onde que a sociedade está caminhando, dar alguns passos para trás para entender com que velocidade cada uma dessas macro tendências vão se desenvolver, e aí encontrar hoje as empresas que têm o maior potencial de surfar essas ondas da transformação da tecnologia disruptiva. Então, assim, dando um exemplo mais palpável, a gente viu que no mapeamento de teses que a grande maioria o setor preferido das gestoras é fintech. E isso passa pela tese de investimento que o Brasil, até pouco tempo, né, e talvez ainda esteja, né, num grande oligopólio de grandes bancos, e o primeiro, não é à toa que o primeiro unicórnio brasileiro foi o Nubank, né? Então, a tese de investimento de disrupção da cadeia pelas fintechs, né, o famoso unbundling, né, pegar todos os serviços que um banco oferece, quebrar esses serviços. Então, por exemplo, o Nubank chegou com uma proposta simples de cartão de crédito, depois expandiu para conta corrente, agora está começando a fazer o rebundling. Esse é um exemplo de tese de investimento, né? Uma gestora que trabalha, por exemplo, investe só em fintech e que acredita no unbundling de grandes serviços financeiros para depois ter o rebundling, que é a coisa que já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, as teses de investimento de venture capital passam por isso, de você identificar macro tendências, principalmente olhando para fora. Tem muita coisa que a gente olhando para Estados Unidos, para a China, já estão mais avançados, e aí você tem que trazer para a realidade do Brasil, né? Será que isso vai acontecer? Como que no nosso ecossistema essas transformações da sociedade vão ser diferentes, né? E como que eu, como investidor, posso identificar as melhores oportunidades para investir agora nas empresas que têm maior potencial de crescimento para retornar ao capital. Fantástico. Aproveitando aqui, mais uma dica aqui para a descrição do nosso podcast no Spotify e o vídeo no YouTube. Quem está aqui nos ouvindo na rádio pode nos visitar nos canais do Alfa, e lá eu vou colocar também um relatório que nós aqui do Colab desenvolvemos junto com a Ficha sobre unbundling e rebundling. Para quem quiser saber, tem lá um link, basta baixar esse relatório que vai nos ajudar. Olha, nós chegamos a uma pergunta aqui que é crucial para o nosso programa, afinal de contas, o nome do programa é Tendências, Trends em inglês, né? O que é que você enxerga aí, Martin, da posição privilegiada que você tem junto com essa turma maravilhosa da Emerging? O que é que você acha que vai acontecer aí nos próximos tempos? Ninguém tem bola de cristal, mas certamente vocês têm uma percepção privilegiada das tendências do VC brasileiro. O que é que você me diz?
Não, bacana. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, viu, Cláudio? Mas eu tenho algumas percepções aqui, assim, que eu sinto, vendo nos últimos anos como a indústria de VC tem se desenvolvido, né? Legal que agora a gente tem um mapeamento para também trazer um embasamento prático, né? Com números do que tem acontecido. Mas é bacana, né? Eu dei o dado aí que 2019, 2020 foram anos recordes de novas gestoras aparecendo. E essas gestoras a maioria delas está atuando no early stage. E é natural de uma gestora, a maioria das gestoras, na verdade, a gente observou, elas nascem atuando no early stage, que é quando, assim, existe ainda uma dificuldade de fundraising, né, de captar dinheiro para os fundos de VC no Brasil. Então, você captar um fundo menor geralmente é mais fácil. E a gente viu, assim, uma tendência de micro VCs aparecendo, que são pequenas gestoras, geralmente de um gestor ou 2 gestores só, na maioria das vezes começam sem equipe de investimento, só depois quando elas se capitalizam um pouco mais, tem taxa de administração para pagar um time, né? E isso é uma tendência interessante, e muitas dessas gestoras, os sócios, né, eles são investidores anjo há algum tempo, às vezes vêm de mercado financeiro, ou às vezes vêm do outro lado da mesa, né, são empreendedores de sucesso, né, fundadores de unicórnio, por exemplo, tem alguns, né, que hoje viraram sócios de VC. Então eu vejo uma tendência bacana, assim, da profissionalização do investimento em startup, né? Coisa que, assim, já tem diversas entidades de investimento anjo também trabalhando de maneira bem forte no Brasil, e existe essa tendência de alguns investidores anjos se profissionalizarem e fundarem sua própria gestora. Então, tem uma onda que vem do early stage, né, de anjos, de micro VCs, que vem se profissionalizando cada vez mais, e aí levantando novos fundos, né, até um pouco da história da Indicator Capital, que é onde eu atuo como principal, nós acabamos de levantar, nós também somos uma startup, a gente tinha um primeiro fundo pequeno, que era com pessoas físicas, e a gente levantou o nosso Series A agora. Então, a gente passou por esse histórico de profissionalização e também captar rodadas subsequentes, né, novos fundos. Então, eu vejo bastante, assim, para a indústria de VC como um todo, essa profissionalização do capital. E no final do dia é super importante, levantando o ponto aí do smart money, né? Cada vez mais, com mais opções de gestoras oferecendo capital para as startups, e a gente está num momento de liquidez muito forte, né? Cada vez mais os empreendedores, os fundadores vão ter mais opções, né, de levantar capital. Ele vai poder, assim, o bom empreendedor vai poder escolher de onde ele quer o capital. E aí vem uma outra tendência que eu acho que também vai acontecer, da especialização. Então, a gente viu que tem bastante gestora com tese agnóstica, mas é um caminho natural também começar a aparecer novas gestoras de nicho, que atuam em um setor específico, uma indústria, ou que entende bastante de um modelo de negócio, de um modelo de distribuição específico. E aí você deixa um ecossistema muito mais rico, né? Eu gosto da palavra ecossistema porque sempre remete à biologia, né? Não adianta você ter poucos animais atuando em ecossistema, você precisa de diversidade. E essa diversidade do capital também vai trazer muitas opções para os empreendedores, né? Especialização em temas específicos. Então, acho que a gente já está começando a observar um pouco isso, e isso vai se acelerar à 10ª potência, acho, nos próximos anos. Muito legal. Eu também gosto da expressão ecossistema aplicada a esse nosso mundo da inovação, porque, particularmente por um aspecto, porque aponta a questão da interdependência dos atores. Exato. Ninguém sozinho faz mais nada, um depende do outro, e isso espero leve o nosso ecossistema brasileiro a um modelo mais de colaboração do que velhos formas de competição. Para a gente encerrar aqui, 20 segundinhos, como é que a gente encontra a EVCF, né, e quais são as formas de acesso ao relatório que nós vamos também deixar na descrição aqui do podcast? Muito bacana, principalmente pelo nosso site, emergingvcfellows.com, e também pelas redes sociais. Então, se vocês procurarem Emerging VC Fellows pelo LinkedIn, pelo Instagram, até pelo Spotify, pelo YouTube, a gente tem também o nosso podcast. Mas a melhor forma de consumir o nosso relatório, a nossa plataforma, né, do VC Radar, é pelo nosso website. Martin, uma aula. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aos seus associados e cofundadores da Emerging. Uma beleza, viu, o trabalho de vocês estão de parabéns e dando uma grande contribuição
à sociedade brasileira em geral e particularmente ao mundo do capital de risco. Muito bacana te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Deixa a provocação para todos os atores aqui do ecossistema tanto de startup como de investimento. Venham falar com a gente se vocês quiserem saber mais. O pilar principal aqui para fora é trazer transparência e informação sobre Venture Capital. Então, todos os fellows da rede têm canal aberto com todos os atores aqui do ecossistema. Então, a ideia é trabalhar junto e construir algo grande para ajudar todos os players. Chegamos ao final de mais um Collab Trends aqui pela Rede Transamérica. Hoje eu tive um papo incrível sobre Venture Capital com o Martin Lima, da Emerging Venture Capital Fellows. Então você já sabe, ative seu sininho, nos siga nos canais do Alpha, dos podcasts do Spotify, no YouTube, dê o seu like e a gente se vê de novo aqui pela Rede Transamérica, sua rádio onde você estiver.